Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje nós vamos tratar sobre a educação em um cenário de pandemia. Junto com nossos convidados, nós vamos avaliar como está a qualidade do ensino, tratar sobre as consequências de tantos meses sem aulas presenciais e apontar possíveis medidas que podem ser feitas para minimizar os impactos negativos na comunidade escolar. Para isso, eu converso hoje com a doutora em Educação e professora da URGS, Maria Beatriz Luce, a doutora em Educação e professora da Unicinos, Luciane Graziotin, e o professor e presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, o SINEP-RS, Bruno Eizeric. Aos nossos convidados, muitíssimo obrigado pela presença aqui na TV Câmara. Para dar uma contextualizada, são quase aí 48 milhões de estudantes de ensino infantil, fundamental, médio, do país todo, que estavam sem aulas presenciais desde março. Agora, aos poucos, alguns estados e municípios têm retornado gradativamente às aulas. Aqui em Porto Alegre, a Prefeitura propõe retorno presencial a partir de 5 de outubro. Professora Maria Beatriz, começo com a senhora e depois a gente pode abrir para a Luciane e para o Bruno, mas a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, como vocês enxergam esse momento, se a gente está preparado para esse retorno presencial e quais são os principais aspectos que a gente tem que levar em conta para a abertura das escolas nesse momento? Bem, é um prazer muito grande reencontrar aqui os professores com quem eu compartilho esse debate e estar de novo sendo entrevistada por ti, Felipe. A TV Câmara Municipal de Porto Alegre faz um serviço muito importante nesse momento, trazendo este tema. Eu entendo que esta chamada, digamos, de intenção, porque a Prefeitura está propondo o reinício das aulas no dia 5 de outubro, é extremamente importante que seja debatida, acompanhada e, digamos, polemizada para que a gente consiga trazer mais conhecimento, né? Debate é uma coisa importante para que a gente conheça. O que eu quero com isso dizer? Que nós estivemos, em função da pandemia, de uma crise de saúde pública, né? E para evitarmos danos maiores do que aqueles que já ocorreram, precisamos pensar, planejar muito cuidadosamente qualquer retorno das atividades. Então, a primeira coisa que eu gostaria assim, de salientar é que nós tivemos, nesta situação aqui do nosso município, uma situação muito preocupante, porque foi de praticamente uma ausência de diálogo, de orientações, de ações imediatas do setor educacional logo que se produziu este, digamos, confinamento doméstico para todas as famílias, né? E as escolas, obviamente, interromperam as suas atividades. Então, o que eu quero dizer com isto é que nós esperamos, nós todos, né, cidadãos porto-alegrenses, professores, professora formadora de professores como sou, que nós tenhamos muita oportunidade de dialogar, de conhecer o planejamento e esperamos que a Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre nos surpreenda, né, com um trabalho propositivo, forte, coletivo, de preparação das condições para a volta às aulas.
E quando eu digo preparação das condições para alguma proporção de volta às aulas, eu quero dizer com muito cuidado, muita cautela e aproveitando dos conhecimentos que nós todos já podemos acumular pelas experiências mundo afora, né? É sabido que a Europa teve a crise pandêmica maior antes que ela se alastrasse para o continente americano, né? Nós estamos nessa parte do mundo mais atrasados na evolução disso, mas nós também estamos vendo os problemas seríssimos, apesar da preparação de professores, de famílias, de crianças, adolescentes e da infraestrutura das escolas na Europa, muitos problemas. Escolas, por exemplo, na França, muitas tiveram poucos dias de aula e tiveram que voltar atrás. Nós estamos na França hoje mesmo, inclusive um professor, colega nosso, o professor da URGS, que está na Espanha, hospitalizado em estado grave, porque essa doença é insidiosa e está voltando. Então, queremos participar, temos conhecimentos para compartilhar e precisamos planejar participativamente, publicamente, de qualquer medida que vá se tomar. E a volta às aulas, por certo, não será de repente. Nem todas as escolas voltarão ao trabalho normal, em horários regulares, a partir do dia 5 de outubro. Claramente isso. Aproveitando essa sua fala, professora Maria Beatriz, eu queria me dirigir à professora Luciane, também questionando sobre essa sua visão sobre esse retorno, sobre essa preparação, se nós estamos realmente preparados, levando em conta também, professora, a história da educação, outras crises que também nós passamos. Claro que a pandemia ela tem uma crise muito mais ampla, mas será que a educação, nós aprendemos com outras crises nesse momento? E talvez poderíamos estar mais preparados para isso agora? Então, iniciando, dizendo obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A Maria Beatriz já afirmou o serviço que essa televisão presta à sociedade, né? E continuando com a reflexão que ela faz e trazendo um pouco a questão histórica, não é de hoje, né, que a escola é mobilizada para tomar atitudes ou ela faz parte, obviamente, desses processos históricos que foram acometidos à sociedade por epidemias, pandemias, enfim. Desde o século XIX, esse processo acontece, por exemplo, com a tuberculose, né? A tuberculose foi uma pandemia considerada importante no sentido de que a escola modificou as suas práticas, as escolas ao ar livre, as escolas antituberculose, enfim, foram organizadas de maneira que as crianças tivessem possibilidade de ter um ambiente adequado para conseguir trabalhar, enfim, mas nesse processo atual, e foi uma das questões mais emblemáticas, né, então foi das primeiras conhecidas, né, foi no século XIX, falando da escola moderna, falando do meio dessa escola, né, depois do século XVI, XVII, enfim. E essa questão toda que a Maria Beatriz fala, é sobre a democratização, o processo de diálogo democrático, de fato, ele está acontecendo, a falta dele está acontecendo em todas as instâncias, né, municipal, estadual, em nível nacional. E isso não é novidade historicamente, né? E eu acredito que a falta de diálogo com a comunidade escolar, com professores, com gestores, e, sobretudo, uma falta de entendimento de quanto as ciências humanas, como possibilidade de perceber os avanços das pesquisas nas ciências humanas, como isso é negligenciado pelos gestores públicos. Então, quando tu me perguntas, olhando para trás, como é que isso se dá, se aprendemos com os nossos erros, muitas vezes eu fico pensando, não é uma resposta simples, mas
o que acontece de fato é que dá a impressão que os gestores não leem pesquisas, não dão importância para as questões antropológicas, sociais, para as pesquisas na educação, nas políticas, porque não olham e não percebem os efeitos disso ao longo do tempo, quais foram os ganhos e quais foram as questões complicadas e que poderiam ser melhoradas. Quer dizer, isso é absolutamente negligenciado e eu não entendo muito como é que se dá esse processo de não perceber o quanto a falta de diálogo é nociva em diferentes instâncias. Né? E nesse momento não é diferente dos demais momentos que nós passamos historicamente. Sim, professora, quer dizer, passa realmente pelo debate, pelo planejamento para essa volta às aulas aí. Professor Bruno, e na sua visão, como que está essa preparação? Como o senhor enxerga, né, esse debate, esse planejamento que está sendo feito para o retorno? Nós estamos aí num momento adequado, seguro para esse retorno? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer poder compor essa mesa virtual, né, com as professoras Maria Beatriz e professora Luciane, é um prazer poder participar. Eu diria, em primeiro lugar, que eu posso falar, obviamente, sobre a rede privada, né, em relação às nossas escolas privadas. Nós já temos um protocolo elaborado pelo nosso governo estadual desde o dia 8 de junho. Então, desde o dia 8 de junho, nós já temos um protocolo de volta às aulas baseado em experiências de vários países que retomaram as aulas, de países que não retomaram as aulas. Então, eu diria que de regulamentação nós estamos muito bem. Né? A nossa norma, inclusive, ela foi copiada por outros estados no nosso país. Né? Em relação à volta às aulas, eu acho que sim, nós estamos no momento que a curva começa a ser decrescente, né? E é muito interessante quando a gente olha para outros países, né? Se nós pegarmos países como Dinamarca, Finlândia, França, Holanda, Portugal e a própria Noruega, o primeiro serviço que voltou foram as escolas. Né? E aí a gente vê a importância que esses países dão para a educação e em que lugar está a educação como prioridade para o nosso país. Né? Nós estamos praticamente com todos os outros serviços, estamos praticamente com todo o comércio, com toda a indústria funcionando, e agora que nós estamos discutindo se as escolas podem ou não voltar. Então, é importante colocar, nós temos um protocolo desde 8 de junho, a rede privada ela já está adequada a esse protocolo. Né? Nós fizemos uma pesquisa recente, onde apontou que aproximadamente 80% das nossas escolas privadas, quando eu falo escola, eu falo educação básica e ensino superior, faculdades também, já estão com seus protocolos cumpridos, já estão com seus planos organizados e prontos para receber os seus alunos. Né? Isso já começou a acontecer, né? Nós temos no nosso interior, em Santa Cruz, nós já temos aula, em Lajeado, nós já temos aula em Caxias, então em várias cidades do nosso estado as aulas já retomaram. Né? E nós estamos efetivamente esperando que para o dia 5 de outubro, que é a data indicada pelo nosso prefeito, que nós possamos sim retomar as aulas em Porto Alegre, com toda a segurança possível que existe para esse momento. É importante que a gente diga, o primeiro valor a ser preservado é a vida, tanto de professores como de alunos. Nenhuma escola privada vai abrir colocando a vida dos seus alunos, dos seus professores, de toda a comunidade escolar em risco. Mas, obviamente, nós sabemos que nós podemos tomar todas aquelas atitudes preventivas. O risco zero, nem com a vacina nós vamos ter. Então, o que nós temos que fazer é tomar medidas para evitar, medidas que envolvem distanciamento, medidas que envolvem higiene da própria escola em relação aos alunos. Então, sim, respondendo diretamente à tua pergunta, Felipe,
a rede privada está pronta para voltar e para atender seus alunos com a maior segurança possível nesse momento. Professora Maria Beatriz, né? O professor Bruno traz aí uma realidade das escolas privadas, desses protocolos aí sendo organizados, mas a gente obviamente vê essa diferença aí para o ensino público. Claro, as universidades também têm se organizado um pouquinho com antecedência, já se tem aí uma organização um pouco mais formada, mas a gente vê aí realmente uma falta no ensino público municipal, educação básica, né? Educação infantil é uma das primeiras aí que se pretende começar aqui em Porto Alegre, a proposta seria essa. Eu queria lhe perguntar isso, por que esses protocolos demoram tanto, né? Se fala muito em protocolos em outras áreas da sociedade, e para a educação, um dos setores mais importantes, por que esses protocolos são tão demorados para serem estabelecidos? Bem, acho que a Luciane também nos ajudará a compreender isso. Nós temos razões históricas, nós temos um viés cultural de que educação é para a elite e ainda não é direito de todos em igualdade de condições. Este é um ponto fundamental. Nós temos uma história de que a maioria da população depende e frequenta escolas bastante degradadas nos últimos anos. Degradadas na sua infraestrutura, nas condições de trabalho dos professores e dos demais funcionários, que também são essenciais ao funcionamento da escola. Mas eu concordo com essa observação do professor Bruno, de que nós deveríamos já estar discutindo o planejamento da educação em tempos de pandemia e não pós-pandemia apenas, né? Pensando que ela está indo embora. Nós continuamos com um quadro de crise sanitária e nós precisamos fazer esse planejamento. As condições estruturais das nossas escolas são muito degradadas. E se nós pensarmos no que fazer, eu diria o seguinte: uma coisa é o planejamento para uma gradativa abertura das escolas públicas com condições de acolhimento, em primeiro lugar, dos adultos que nela trabalham, seja para as funções de higiene, de preparação da alimentação, de organização das salas de aula, das salas de trabalho dos professores e dos alunos, assim como os recintos de acolhimento, de secretaria, de atendimento da direção nas escolas, porque nós temos em muitas escolas, e Felipe, tu mencionaste a educação infantil, né? Nós temos na cidade de Porto Alegre um número muito grande de instituições de educação infantil, algumas que são consideradas escolas particulares, geralmente, então, essas que o professor Bruno, inclusive, representa as mantenedoras, não é? Mas nós temos um número muito grande de escolas em precárias condições de funcionamento, que muitas vezes o nosso Conselho Municipal de Educação é zeloso, né? Acaba flexibilizando, relevando algumas condições de qualidade que nós todos, né, concordaríamos que sejam importantes, mas em nome do direito à educação para proteção e desenvolvimento das crianças. Então, são condições muito difíceis, eu diria que Porto Alegre, para fazer uma retomada das escolas, né,
de educação infantil, de ensino fundamental e de ensino médio, precisa um longo caminho, tanto nas escolas que estão sob a jurisdição direta, né, que tem como mantenedora ou como contratante de serviços a Secretaria Municipal de Educação, quanto as escolas estaduais, que têm uma matrícula muito importante, muito grande na cidade de Porto Alegre. Tá? Então, é um tempo complicado e exigente. Eu quero chamar a atenção que nós precisaríamos de um duplo planejamento e de uma gestão complexa, mais complexa do que nunca nesse momento. De um lado, preparar a abertura gradual, lenta e qualificada das escolas para atividades presenciais. E de outro, melhorar a qualidade do atendimento remoto que está sendo prestado por valentes, destemidos, dedicados professores que muito pouco têm tido de orientações, de formação e inclusive de infraestrutura para essas atividades remotas. Sim, até aproveitando também essa sua fala final, professora Maria, expor aí, né, que claro, muitos alunos estão tendo a possibilidade de ter atividades pedagógicas virtuais, mas por outro lado, muitos não estão conseguindo ter acesso a isso, inclusive alguns especialistas mencionando que alguns alunos têm desistido das aulas por não ter conseguido uma conexão adequada. E professora Luciane, nesse sentido, assim, né, pandemias, assim, crises como essa expõem abismos sociais e desigualdades sociais muito grandes da nossa sociedade. E quais serão os reflexos disso daqui mais para frente, né? Inclusive até para preparar esses estudantes para uma entrada na universidade, por exemplo. Como ele vai competir com outros estudantes, por exemplo, do ensino privado, que têm mais condições? Essas respostas elas não são simples, eu vou partir um pouco do que a Maria Beatriz falou com relação às desigualdades, né, as condições desiguais de infraestrutura. Nós temos vários eixos que a gente podia desenvolver. Pensando em desigualdade, que parece um tema recorrente e até ficou banalizado muitas vezes, né, quando a gente diz desigualdades, mas desde a República, né, desde a República tem uma questão assim que é bem importante dentro da história da educação, um livro do professor Luciano Faria Filho, que ele fala e discute uma questão que ele se chama dos pardeiros aos palácios, né? Desde a República, então, a gente tem escolas que ele compara na sua pesquisa a pardeiros e há escolas cuja infraestrutura se equiparam a palácios. Como é que a gente vai pensar infraestrutura e protocolos idênticos para condições tão desiguais? Claro que a educação ela é prioridade, claro que nós temos que pensar em aspectos que o professor Bruno já mencionou. Acho que a professora Luciane está com um probleminha de internet conexão aí. Acho que daqui a pouco ela volta, enquanto ela restabelece o sinal. Professor Bruno, então aproveitando aí, né, essa pergunta que eu fiz à professora Luciane, nós temos aí desigualdades muito expostas, né? E o ensino privado, de alguma maneira, mostra aí que a qualidade do ensino nessas escolas ele é realmente diferenciado. Na sua visão, como poderia o ensino privado até contribuir, inclusive, para o ensino público aí? Tem conhecimento de que o ensino público, a Prefeitura de Porto Alegre, criou aplicativos para ajudar os alunos a acessar o conteúdo, mas como que isso pode ser melhor trabalhado na sua visão? Perfeito. Em primeiro lugar, eu quero concordar com a professora Maria Beatriz quando ela fala sobre os professores. Eu acho que todos os professores, tanto da rede pública como da rede privada, merecem um elogio pelo trabalho que estão realizando. Na verdade, todos nós estávamos acostumados com uma escola presencial, né, e de repente nos vimos frente a uma escola que passou a ser uma escola remota, né? E a gente fala escola, fala desde a pré-escola até o ensino superior.
Então, é muito importante que seja efetivamente louvado o trabalho de todos os professores, né? E lembrando que a rede privada, ela praticamente ela não parou, né? As nossas escolas, logo que as aulas foram suspensas, né, elas passaram a ser de um ensino remoto emergencial, como nós chamamos, que acreditávamos que duraria um mês ou, quem sabe, 45 dias, mas hoje nós já temos um ensino remoto estruturado, né, onde os alunos, obviamente, aqueles mais velhos conseguem ter um atendimento praticamente muito parecido com aquele que eles têm na escola, mas quando a gente fala de educação infantil e ensino fundamental, esse atendimento, ele obviamente ele deixa um pouco mais de algumas lacunas. Lembrando que nós temos assistido, né, alunos sendo alfabetizados de forma remota. Então, é possível até falarmos em alfabetização de forma remota. Mas, de qualquer maneira, eu preciso também saudar o trabalho que vem sendo feito pelo secretário Adriano junto à SMED. Eu acho que é um trabalho muito competente, ele é um trabalho que está buscando resultados e que está tentando modernizar não só as escolas, como toda a gestão que é feita em Porto Alegre. Eu acho que nós temos que louvar o trabalho que é feito pelo secretário Adriano e por toda a sua equipe aqui em Porto Alegre. Eu diria que essa desigualdade, ela sempre existiu, ela não está existindo por causa dessa pandemia. Eu diria que talvez isso tenha ficado muito mais escancarado em função do que está ocorrendo. E eu quero trazer um exemplo bastante interessante, né? Ontem foram divulgados dados do resultado do IDEB, né, que mede os alunos em relação a conhecimentos no final, no meio do ensino fundamental, no final do ensino fundamental e no ensino médio. Então, só para que a gente tenha uma ideia, por exemplo, ensino fundamental, séries iniciais, o resultado do Brasil na prova, a média é 5,9. Né? Se nós vamos pegar só a rede privada do nosso estado, a nota ficou em 7,5. Então, essa distância ela já existe. Né? Nós já temos diferentes resultados. Obviamente, a gente acredita que é preciso que haja melhoria tanto na rede privada quanto na rede pública. Agora, é uma coisa interessante que nós podemos trazer, Felipe, é o seguinte: o custo hoje para o aluno na rede pública, tanto educação básica como ensino superior, ele é maior do que o custo do aluno na rede privada. E a rede privada apresenta melhores resultados. Então, nós podemos trabalhar com parcerias, podemos trabalhar com compra de vagas, podemos trabalhar com vouchers, podemos trabalhar com uma série de questões que vão poder propiciar a uma maior quantidade de alunos poder usufruir da rede privada de ensino. E com isso nós vamos estar oferecendo uma maior qualidade. Nós já temos em Porto Alegre muitas experiências, o município aqui ele trabalha com essas parcerias e os resultados têm sido positivos. Né? Quando a gente fala em educação básica, 80% desses alunos no nosso país e no nosso estado e cidade, os números são muito parecidos, estão na rede pública. Né? E somente 20% dos alunos estão com a rede privada. Obviamente, nós gostaríamos, né, que todos os 100% pudessem receber um serviço que é prestado pela rede privada. Sim. Mas cabe a nós, cidadãos, né, decidir aonde vai ser usado o dinheiro dos impostos, porque o dinheiro dos impostos é o dinheiro que a gente usa para pagar a escola para as nossas crianças, e ela pode ser totalmente feita pela rede privada. Professora Maria Beatriz, aproveitando uma das falas do professor Bruno, ele falava aí sobre essa alfabetização, né? Tá, com o ensino virtual aí, com essa modalidade remota, a alfabetização das crianças, enfim, das séries iniciais. Na sua visão, quais os efeitos? A gente sabe, né? Obviamente que existe já um ensino à distância consolidado, mas na sua visão, em algum momento as atividades online conseguem ter um efeito total aí e desejado na aprendizagem, principalmente na alfabetização? Bem, Felipe, falo
realmente de pesquisa, de conhecimento científico, de noções historicamente, inclusive, acumuladas sobre a vida em sociedade. A educação tem finalidades muito maiores do que a aprendizagem que pode ser medida em provas, como é a Prova Brasil, que dá origem a este dado mencionado pelo professor Bruno, o IDEB. Tá? A educação, nós a consideramos um bem público, tá? Um bem público que contribui para a promoção da qualidade de vida em sociedade. E ele é bem público porque ele beneficia, a educação beneficia a todos. E o nosso objetivo ao educar com a educação, não só a educação pública, mas também a educação que se faz nas escolas privadas, é junto com a família, né? É uma responsabilidade do Estado, junto com a família e a sociedade, contribuir para uma sociedade com mais justiça e mais equidade social. Se não tivermos esse objetivo, nós estamos comprometendo o futuro da vida humana, o futuro das relações na sociedade, porque nós temos um compromisso ético de respeitar as diferentes culturas, saber valorizar o meio ambiente neste momento também ameaçado e em crise por uma série de políticas e por um problema de educação ambiental. Então, o que eu quero dizer é que nós temos que pensar que as escolas, assim, junto com a família, têm como finalidade o desenvolvimento da pessoa em toda a sua potencialidade, e não apenas conhecimentos específicos, conhecimentos curriculares. Nós temos que, pela escola, com a escola, valorizar a cultura numa dimensão muito maior. Com isto, proporcionar vivências de vida coletiva na escola. Né? É na escola que a gente faz a transição entre a vida familiar, né, as relações numa organização mais complexa, onde a gente encontra pessoas diferentes. Precisamos encontrar pessoas que venham de famílias com culturas, com hábitos, com trajetórias distintas e nos prepararmos para a vida de cidadania, para a construção da democracia, para a participação e para o mundo do trabalho. Estas três dimensões do desenvolvimento da pessoa, da preparação, digamos, para a vida de cidadania e para o mundo do trabalho, não podem ser minimizadas e traduzidas, né, num indicador que serve para medir algumas coisas, mas coisas muito específicas, como é o IDEB. Então, eu concordo com o professor Bruno, né, apontando desigualdades, estas assimetrias que nos vêm muito mais das condições de vida na família e na sociedade, né, do que as condições escolares. Mas também nós precisamos pensar que a escola, para proporcionar uma aprendizagem em condições de igualdade, precisa atender desigualmente, né, favorecendo os desiguais. Aproveitando que a gente está nesse assunto ainda das desigualdades, com a volta da professora Luciane, conseguiu restabelecer o sinal. Por favor, professora, pode continuar da onde a senhora estava falando, dessa história aí, né, das desigualdades, por favor.
Pois é, eu não sei onde eu parei, questões complicadas nesse momento desse meio digital que a gente vive. Não, eu tava falando sobre a questão histórica, né, que é da desigualdade de infraestrutura, por exemplo. Eu estava falando de uma pesquisa do professor Luciano Faria Filho sobre os pardeiros e os palácios, né, quando ele aponta e questiona e problematiza uma época do Brasil onde se quis demonstrar através, sobretudo, da arquitetura escolar, das construções luxuosas, né, que eram verdadeiros palácios, a importância que a República dava à educação, e, no entanto, ele chama de pardeiros, porque a maioria das escolas, elas estavam em péssimas condições. Então, a infraestrutura de uma escola, quando a gente pensa em protocolos de sanidade, enfim, ela é fundamental, ela não pode ser negligenciada. E nesse processo de desigualdade, eu comentava sobre a questão do meio rural, que muitas vezes há pouca reflexão com relação a esses espaços, né? Porque o urbano tende a ser a centralidade das discussões. E eu falava justamente isso, que na região rural, essa possibilidade de acesso aos meios digitais, à mediação digital por meio de computadores, de tablets, de celulares, não tem só a ver com questões econômicas, tem a ver com questões muito grandes, onde as crianças têm necessidade de acessar a escola por meio do transporte escolar, e nesse momento os transportes escolares foram todos suspensos, obviamente, os municípios não têm como ter esse gasto e as crianças não têm como acessar as chamadas folhinhas, né? Enfim, as coisas que têm a ver com o seu cotidiano escolar. Então, também o espaço rural talvez outro eixo de debate para pensar nesse momento da pandemia, nesse momento, no momento que foi durante e nesse processo se diz pós, né, que é a retomada da escola. Quer dizer, não são só questões econômicas, mas são também questões territoriais, geográficas, que a gente precisa problematizar nesse processo e com uma discussão ampla, de verdade, que escute de verdade a comunidade escolar, professores e gestores de escolas públicas. Eu falo aqui do espaço público, meus alunos também são das licenciaturas, são disciplinas compartilhadas, que muitos deles trabalham em municípios, no estado, alguns também em instituições privadas, mas o que nos provoca a pensar nesse momento é a questão da desigualdade, que está muito mais vinculada ao espaço da educação pública. Pois é, professora, e nesse sentido, assim, como a gente pode evitar, claro, aí, com tanto tempo sem aula presencial, há um risco aí, até se fala muito que a evasão escolar pode aumentar, e a história demonstra aí que demorou tanto tempo para se levar o aluno para a escola, o estudante, e agora aí a gente está com esse risco. Como enfrentar isso também? Olha, não sei se eu saberia te dizer a resposta de como enfrentar a evasão. Quer dizer, tem muitos meios. No setor público, a evasão está vinculada a determinadas práticas por exemplo, conselho tutelar, professores se desdobrando, de escola, fazendo o impossível para trazer a comunidade escolar para dentro da escola, né? Não sei como isso vai se efetivar como uma prática que vai se consolidar e vai surtir efeito para que as pessoas não evadam, né? Eu estava falando da questão rural, esses espaços geográficos de grandes extensões. Muitas vezes nós ficamos nos perguntando quais são as atitudes que devem ser tomadas para que essas crianças consigam voltar às aulas, né? Os prefeitos vêm se desdobrando, né, com uma carga de responsabilidade que lhes cabe, claro, para que esse transporte volte, para que as crianças sejam mobilizadas, mas muitas famílias trabalham no meio rural, com lavoura, com plantio, e eu não sei como isso vai poder se consolidar de forma eficiente, de forma como a gente gostaria, né? Como seria o adequado, para que essa evasão não se consolide durante esses próximos anos, talvez.
Sim, realmente é um problema muito complexo e até aproveito para perguntar para o professor Bruno realmente como que pode ser, o que pode ser feito para contribuir, para não fazer com que a evasão aumente, né, professor? Levando em conta aí que está se voltando às aulas, mesmo com os protocolos, mas um ano letivo aí totalmente descaracterizado, né? Como fazer com que isso não aconteça daqui em diante? Eu acho que a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: a escola ela é muito mais do que um lugar para ensinar. Eu acho que isso tem que ficar claro, né, para nós. Eu acho que todo mundo nessa mesa concorda, né, que a escola é um lugar que o aluno também tem que conviver. Né? A convivência, o estar com os iguais, o estar com os diferentes também é muito importante. Então, a escola é um lugar para ensinar, é um lugar para conviver, e quando a gente fala sobre a escola pública também, a gente muitas vezes é o lugar onde o aluno tem a melhor alimentação que ele faz é na escola, a melhor refeição é na escola, e por isso até é importante que a gente faça uma saudação especial, que quando em Porto Alegre, as aulas elas vão começar para a educação infantil somente no dia 5, mas na semana anterior os alunos já vão poder fazer a sua alimentação na escola, né? E isso mostra a preocupação que o município tem, né, quando a gente entende a escola como também um espaço onde muitas vezes o aluno vai para ter uma alimentação saudável, e também a escola ela tem que ser vista como um espaço de proteção. Nós tivemos um aumento de casos referente à violência doméstica, tanto contra mulheres como contra crianças, nesse tempo que nós tivemos as aulas presenciais suspensas. Mas é importante também que seja dito, Felipe, que o ensino remoto ele cumpriu o seu papel. Né? Aqui ninguém está propondo que nós continuemos indefinidamente com o ensino remoto. Eu não tenho dúvida nenhuma que é fundamental que a gente volte para as aulas presenciais com a maior segurança possível, tanto que esse tem sido o posicionamento que o Cinep tem tido, né? Mas a volta às aulas presenciais ela é fundamental. Nós podemos até ter um próximo programa falando sobre o homeschooling. Nós somos contrários à prática da escola, dos alunos que não vão para a escola, não tem que ir para a escola é um lugar onde se aprende, é onde se convive, é um espaço importante. Eu só quero colocar uma questão bastante interessante que a professora Luciane falou sobre a questão que envolve o meio rural, e nós temos efetivamente problemas até que envolve a própria internet, a a comunicação. Eu tenho relatos de alguns municípios, né, que o material que era repassado para os alunos era entregue pelo leiteiro. Ou seja, o leiteiro fazia o papel de que nós aqui estamos acostumados a ter pelas nossas redes sociais. Então, o material para os alunos era entregue todos os dias, né, para os alunos através do leiteiro, quando ele pegava, Sim. passava primeiro na escola, pegava esse material e deixava. Então, assim, eu acredito que nós temos que fazer essa volta tem que ser feita com muito cuidado, e me preocupa muito que nós temos ouvidos de alguns prefeitos que as aulas só voltarão quando nós tivermos vacina. Nós não sabemos quando a vacina vem, nós não sabemos quando ela vai chegar no Brasil, e nós não sabemos também qual o grau que ela vai atingir, quanto ela vai Sim. proteger. Então, é muito perigoso quando a gente fala em volta de aula só com vacina. Eu acho que nós temos que caminhar com os protocolos, nós temos que caminhar com calendários. Eu acho que nós temos a experiência, o Rio Grande do Sul já começou a volta às aulas, e aos poucos na nossa cidade também nós vamos poder Sim. retomar as aulas. Tá certo. Os nossos convidados, nós estamos chegando ao final do programa, o tempo, enfim, ele acaba sendo curto para a riqueza do debate e aprofundamento que a educação requer realmente muitos debates. Finalizando com a professora Maria Beatriz, começo com a senhora. Pensando então aí num pós-pandemia, né? Reflexos aí com base no que a gente está acompanhando até agora,
que a gente pode pensar, o que pode ser feito aí para a recuperação da educação? Pensa-se, de repente, num ensino híbrido que pode estar vindo aí? Como você enxerga os meses aí que estão vindo pós-pandemia? Bom, Felipe, o futuro é incerto, sempre. Os graus de incerteza variam. Nesse momento, eu acho que é muito importante nós colhermos e valorizarmos as lições aprendidas, né? Espero que uma dessas lições seja que as famílias tenham se dado conta, que todas as pessoas tenham se dado conta de que a escola é uma instituição social, um bem público maior e extremamente importante. E tenham se dado conta não só porque mães e pais viram como é difícil ensinar determinadas coisas para as crianças, né? Os conhecimentos escolares. Mas mais do que isso, os depoimentos de mães e pais sobre a falta que faz a convivência das crianças umas com as outras, né? O estar na escola, participar numa organização que tem uma outra lógica, né? Que tem uma organização de tempos, movimentos, regras de convivência que são naturalmente, importantemente distintas das da família, embora relacionadas. O outro ponto que eu considero extremamente importante é nós percebermos que a valorização dos profissionais da educação no nosso país está muito aquém, é muito menor do que a valorização dos profissionais de outras áreas. E isto é uma dificuldade, isto é uma limitação muito grande para uma educação de qualidade. O que nós concluir, vimos? por favor? Nós já sabíamos, sim, nós já sabíamos que os professores não têm tecnologias e acesso à internet de qualidade nas suas casas. E nós já sabíamos que eles tinham pouca formação para o uso disto. Então, uma lição é também o combate à exclusão digital de toda a sociedade. Obrigado, professora. Professora Luciane, nesse mesmo segmento aí, como a senhora enxerga esses próximos meses, pensando aí, de repente, nesse momento, como uma reformulação também, uma oportunidade para reformular o ensino em vários aspectos? Eu vou concordar e enfatizar os pontos que a Maria Beatriz coloca, que espera-se que a sociedade tenha se dado conta que essa relação direta entre escola e conteúdo tenha ficado bem clara, que a escola não é espaço só para reforçar e trazer aprendizagem de conteúdo, que a escola é lugar de convívio, que a escola é lugar, e pelo convívio, o respeito à diferença em diferentes níveis, né, de classe, de etnia, de religião, enfim, esses são aspectos fundamentais que talvez façam parte dessa reformulação. Quer dizer, a ênfase na ideia de que a escola é muito e vai muito para além, muito além da questão conteudista, como a gente costuma escutar, né, de uma escola forte, de uma escola fraca, de seja lá o termo que se use comumente, assim, mas a ideia de pensar o quanto a escola faz diferença como espaço de socialização. Eu acho que as modificações elas estão muito, elas estão para além de pensar meios digitais. Os meios digitais estão postos, a mediação digital ela está posta, desde que, como se falou, essa exclusão digital comece a ser pensada com seriedade pelos gestores públicos, né? Mas a grande questão é reforçar esse processo de entender a escola como um espaço de convivência. Eu acho que essa é a transformação. Obrigado, professora Luciane. E para finalizar, professor Bruno, sua mensagem final aí, por favor.
Primeiro, acho que é importante a gente diga que esse não é um ano perdido, é um ano em que lições foram aprendidas por alunos, por professores e por toda a nossa sociedade. Né? Certezas nós temos cada vez menos. Né? Bauman já falou em tempos líquidos. Eu diria que nós vivemos hoje quase tempos gasosos, né? Onde as certezas elas são quase nenhuma. Mas, acima de tudo, a certeza que nós temos, com certeza nós temos a importância de valorizar a educação. Né? A importância que a educação deve ter, é só pela educação que nós vamos colocar o nosso país, o nosso estado, os nossos municípios num rumo correto. Né? E enxergar a tecnologia não como um fim em si mesma, mas sim a tecnologia como um meio para que a gente possa atingir os melhores resultados. E sem dúvida nenhuma, a valorização da educação, ela passa também pela atração dos nossos melhores alunos que terminam o ensino médio para que eles ingressem nas nossas licenciaturas. Obviamente, a gente tem um modelo que todo mundo fala, que é a Finlândia. O modelo que nós temos lá, ele não pode ser replicado aqui, porque é muito diferente a nossa realidade com a deles. Mas eu acho que uma ideia que nós temos que copiar e que acontece lá é o seguinte: os melhores alunos que se formam lá no ensino médio são atraídos para as licenciaturas. Isso é valorização. E, às vezes, a valorização não é só uma Para concluir, valorização por favor. salarial. Perfeito. A valorização não é só salarial, mas valorizar a carreira do professor é fundamental para que a gente mude a realidade do nosso país e tenha mais igualdade. Tá certo, professor. Muito obrigado aos nossos 3 convidados que participaram do debate de hoje, falando sobre a educação em um cenário de pandemia. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência e não esqueça que você pode acompanhar todos os conteúdos da TV Câmara por meio das nossas redes sociais e também pelo site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até o próximo debate.